Que bom que você está aqui. Nós vamos aprender algo da parte de Deus. Muito poderoso nessa noite. E domingo passado eu estava aqui à frente, adorando ao Senhor, e veio essa nota no meu coração para falar de um assunto que é tão pouco falado na igreja, e pelo fato dele ser tão pouco falado, existem tantos questionamentos, tantas dúvidas, as pessoas entram e saem da igreja com uma dúvida, né, acerca desse assunto que eu vou abordar hoje. Na verdade, hoje é uma noite de ensino da palavra de Deus, né? E quando nós nos expomos ao ensino da palavra, luz chega, entendimento chega, e nós crescemos, porque a palavra é o pão da vida que nos alimenta. Mas essa nota veio no meu coração para falar acerca de um assunto no que diz respeito ao que a Bíblia fala acerca da oração em outras línguas. Eu sei que você, talvez é novo aqui, está vindo talvez pela primeira vez, ou está começando a frequentar aqui, não sei qual é a sua realidade, alguns já são da casa há um bom tempo, mas sempre há alguns questionamentos, algumas dúvidas, e nessa noite nós não vamos esgotá-las, isso seria impossível, mas eu creio que grande parte do assunto nós vamos poder abordar e entendê-lo de forma plena, e você vai poder então desfrutar dessa realidade na sua vida de uma forma muito gloriosa. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. 1 Coríntios capítulo 12. Na verdade, pouco se fala sobre esse assunto na igreja, porque muitas vezes aqueles que estão conduzindo têm medo de tocar no assunto, porque alguns têm resistência, outros são favoráveis, e aí, para não cutucar em ninguém, prefere ficar quieto, não tocar no assunto, mas na verdade, queridos, a Bíblia, ela traz para nós um alimento balanceado. Quando nós comemos esse alimento na sua plenitude, Deus sabe que nós precisamos de cada vitamina dessa palavra, amém? Cada assunto que está aqui é importante. Esta palavra, ela fala de todos os assuntos no que diz respeito à sua vida. Aqui fala de dinheiro, aqui fala de sexualidade, aqui fala de saúde, aqui fala de saúde emocional, aqui fala de tudo, e tudo que nós precisamos está aqui. Esse é o nosso manual. Você abriu aí em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Olha só que palavra poderosa é essa. Aqui, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito, instruindo a igreja, porque ele está falando a irmãos aqui. Ele está dizendo, não quero que vocês sejam ignorantes no que diz respeito a esse assunto. O assunto que fala acerca dos dons espirituais. E talvez você diga, não, mas não foi Jesus que falou, foi Paulo que falou, mas a Bíblia diz que toda a palavra é inspirada por Deus, amém? Então Paulo falou debaixo de uma inspiração divina, e esta é a vontade de Deus, que eu e você cheguemos ao pleno conhecimento da verdade. Está escrito isso lá em Timóteo. Agora, veja bem, aqui está dizendo que a respeito dos dons espirituais, não é da vontade de Paulo e tampouco da vontade de Deus que eu e você sejamos ignorantes. E eu me lembro, queridos, que quantas vezes eu tinha interrogações, dúvidas, questionamentos, né? E as respostas não chegavam, e eu ficava confuso, às vezes com cuidado de perguntar para um, para outro, e receber uma informação errada, ou alguém não ter a resposta que eu tanto queria. Mas por que é que a Bíblia traz essa orientação acerca de que não é da vontade de Deus que nós sejamos ignorantes acerca desse assunto? Pelo simples fato que a ignorância a respeito dos dons espirituais vai levar a igreja e os crentes para os extremos. E eu costumo dizer, já ouvi isso de um ministro, que todo extremo é beira, né? Todo extremo é perigoso, é como você andar numa estrada de terra em dia de chuva, você não anda nem de um lado nem de outro, você fica no meio, porque ali é o lugar mais seguro. Se você ficar de um lado, você pode cair numa vala, ficar do outro lado também, então você fica no meio, é lugar de segurança. A Bíblia, ela é um caminho seguro para que nós andemos por sobre ela, amém? Então, queridos, esta é a vontade de Deus, que eu e você conheçamos acerca desse assunto, para que nós não caiamos nas beiras. Por quê? Porque a ignorância acerca desse assunto vai fazer com que alguns crentes aceitem qualquer coisa que tenha aparência de ser espiritual. Porque eu não conheço, isso parece espiritual. Aí vai ter gente cacarejando dentro da igreja, gente, isso parece espiritual. Eu acho que é do Espírito. Aí vai ter, pode aceitar qualquer coisa como que sendo espiritual, porque você não sabe o que a Bíblia diz, então você come aquilo de qualquer jeito. Mas também pode acontecer que, pela falta de conhecimento, pela ignorância, e ignorância não é alguém que é grosso que nem papel de enrolar prego.
Ignorante é alguém que não conhece acerca de um assunto. Eu sou ignorante acerca de alguns assuntos. Eu não conheço tudo. Mas a ignorância acerca desse assunto, a falta de conhecimento acerca desse assunto, ou vai fazer com que a igreja e os crentes aceitem tudo que parece espiritual, ou vai fazer com que a igreja e os crentes rejeitem tudo aquilo que de fato é verdadeiro e espiritual. Ou fica lá, ou fica cá, mas na verdade a Bíblia não quer que você fique nem de um lado, nem de outro, a Bíblia quer que você fique no meio. Amém? Os dons espirituais, na verdade, são 9. Eu não vou falar sobre eles nessa noite, mas eu tenho uma direção de Deus para abordar um assunto desse. Não é? De vez em vez, eu vou estar trazendo um desses assuntos aqui. Não é? Mas os dons espirituais são 9. Eu quero que você escute aí. Quais são eles? Profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, dom da fé, operação de milagres, dons de curar, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos. 9 dons. Né? Agora, na verdade, eu não vou tocar em nenhum deles de forma específica hoje, porque eu quero, de fato, abordar aquilo que te dá acesso a eles. Por exemplo, quando você entrou nessa igreja, antes de você sentar nessa cadeira, precisou passar por aquela porta. Mas se você não passasse por aquela porta, você não podia estar sentado aqui. Então, o primeiro passo, você precisou entrar por aquela porta e então desfrutar de tudo aquilo que esse ambiente oferece, um ar-condicionado, uma cadeira para você sentar, um ministro que está pregando e você está ouvindo, tudo isso está disponível dentro de um ambiente. Está comigo? O que a Bíblia está dizendo, queridos, e na verdade é o que eu vou abordar nessa noite, é que o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, é a porta de entrada para esses dons, talvez para uns alguns, para outros, né? Porque você não vai desfrutar de todos eles, todos os 9 operando na sua vida, né? Porque você não é Jesus, amém? Você é cristão, mas você não é Jesus. Mas na verdade o batismo no Espírito Santo é justamente aquilo que nos dá acesso a isso, e o batismo no Espírito Santo, quer dizer, ele traz junto uma evidência, é uma evidência física de algo que é espiritual. Que evidência é essa? Qual é a evidência física de algo espiritual? É o falar em línguas. Falar é algo físico, mas quando eu falo em línguas, eu estou tendo uma ação natural de algo que é espiritual. E você vai entender isso aqui no decorrer dessa ministração, né? Porque é justamente sobre esse assunto que eu quero falar nessa noite. Eu até comuniquei isso no domingo, né? Sobre o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, que não muda nada, né? E junto com isso vem uma evidência. É a evidência de que de fato isso aconteceu, é o falar em outras línguas. Mas o que é isso? Eu não entendo nada. Calma, fique tranquilo, nós vamos entender. Mas Atos capítulo 10, né? Você pode abrir lá em Atos 10, se você quiser, né? Mas eu vou botar um pouco você a par do que está acontecendo aqui. Atos capítulo 10, aqui traz a revelação de um momento que Pedro viveu. Pedro, ele sobe no terraço para orar, né? E é interessante que quando nós nos dispomos a orar, revelação chega no nosso coração, algo da parte de Deus é acrescentado em nós. Isso aconteceu com Pedro. Pedro sobe no terraço para orar, né? E ele recebe uma visão. E alguns aqui que são mais acostumados a ler a Bíblia vão lembrar disso, que ele vê um lençol descendo com animais de todos os tipos, né? E a palavra que ele ouve da parte de Deus é mata e come. Ele tem alguma resistência porque naquela época não se comeria alguns tipos de animais, né? Que eram considerados impuros, mas na verdade o que o Senhor estava comunicando para ele é que Deus não faz acepção de pessoas, tanto gentios quanto judeus. Para Deus não faz diferença alguma, Ele quer ganhar a todos, amém? Basicamente era isso que Deus estava querendo falar, mas junto com essa visão, Deus dá uma instrução a ele, Deus dá uma orientação a ele, Deus fala para que ele fosse até a casa de um homem chamado Cornélio. Deus diz, olha, virão algumas pessoas aqui, pode segui-los, eles estão aqui por uma direção minha, siga eles, vá até a casa de Cornélio, né, e faça o que tem que ser feito. Quem era Cornélio? Cornélio era um centurião é o chefe de 100 soldados, centurião, chefe de 100, era um líder, né, de 100 soldados, e soldados esses que serviam à corte, né, mas Cornélio era um homem temente a Deus. Ele era um homem fora da aliança, né? Ele era um gentio. O que é um gentio?
Gentio é alguém que é fora da aliança, então ele não era judeu, ele era um gentio, né? Mas era um gentio temente a Deus. E então, Pedro vai até a casa de Cornélio, né? E Cornélio, sabendo disso, sabia que Pedro ia até mesmo, porque ele também teve uma visão de Deus para que mandasse alguém lá chamá-lo, né? E Cornélio, então, reúne ali todos os seus parentes, toda a sua família e os seus parentes, para que eles estivessem reunidos, para que quando Pedro chegasse, todos pudessem ouvir o que Pedro tinha a dizer. Olha que coisa gloriosa. Como é você estar debaixo de uma direção do Espírito? Tudo se encaixa. Um precisava ouvir, outro foi orientado a falar, mandou buscar, o outro teve a direção de Deus de seguir aqueles que foram buscar, e tudo aconteceu de uma forma muito gloriosa. Isso me mostra que quando nós estamos debaixo da direção do Espírito, não há esforço. Se você tem feito muito esforço, cuidado, pode ser que você não esteja debaixo da direção do Espírito. Está comigo? Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, tudo é leve, é suave, acontece naturalmente. Mas Pedro então chega até a casa de Cornélio e ele começa a pregar. O que é que ele prega? Ele prega a salvação por meio de Cristo Jesus. Ele começa a falar acerca do Cristo, da salvação de Cristo Jesus, o que está disponível em Cristo Jesus. E na verdade, a essência do Evangelho é Jesus Cristo. O Evangelho é cristocêntrico, desde Gênesis até Apocalipse. Cristo tem que estar no centro do Evangelho. Ele é o assunto principal da Bíblia. Não é isso, não é aquilo, não é aquele outro. Por mais que outros assuntos sejam importantes e precisemos falar deles, mas o assunto principal da Bíblia é Jesus Cristo. Amém? Se uma pregação que você ouvir não tem Jesus, vaza fora. Corre. Está comigo? Eu creio que isso nunca vai acontecer aqui, mas se você chegar aqui e não pregar sobre Jesus, vaza fora. Estou te avisando antes. Mas isso não vai acontecer. Porque nós sabemos que o Evangelho é a boa notícia de Deus que produz salvação por meio de Cristo Jesus. Amém? Então, o que está acontecendo é que Pedro chega na casa de Cornélio e ele começa a falar acerca da salvação disponível em Cristo e de repente algo acontece. Os de repente de Deus, né? Isso também me prova algo, que quando nós estamos debaixo da direção de Deus, nós temos que estar prontos para os de repente de Deus. De repente, aquilo que você esperou por 10 anos acontece. De repente, aquilo que você desejou muito e achava impossível, mas porque você está debaixo da direção de Deus, aquilo vai se manifestar. O de repente de Deus, muito se prega sobre, os de repente de Deus. Mas o de repente de Deus está diretamente ligado a você estar debaixo de uma direção do Espírito Santo. Se você não estiver debaixo da direção, não tem de repente. Você vai esperar até ficar roxo, até Jesus voltar e nada vai acontecer. Agora, abre a sua Bíblia então, no versículo 44. Você já está em Atos 10, e vamos entender um pouquinho a respeito disso. Atos capítulo 10, versículo 44 até o 48. Você entendeu o que está acontecendo? Pedro está na casa de Cornélio pregando. De repente, algo acontece. E diz no versículo 44 o seguinte: enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, o que é que Pedro estava dizendo? Estava falando acerca da salvação disponível em Cristo Jesus. Pedro estava falando sobre isso. Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, desceu o Espírito Santo sobre, diga sobre. Você vai entender por que eu estou pedindo para você repetir. Desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os crentes que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que também sobre os gentios se derramasse o dom do Espírito Santo, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também, como nós, receberam o Espírito Santo? Mandou, pois, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe rogaram que ficasse com eles por alguns dias. Olha só, Pedro foi com uma comitiva de judeus. Os judeus ficaram maravilhados com aquilo que eles estavam vendo, e eles só creram que aquilo de fato era algo de Deus, porque eles ouviam que aqueles gentios, assim como eles, receberam o dom do Espírito, e eles estavam ouvindo que eles estavam falando em outras línguas. É a prova, é a evidência de que eles também foram batizados
com o Espírito Santo. Agora, deixa eu falar alguns fatos bem importantes para você aqui, nós precisamos considerar isso. Olha só. Primeiro, eles ouviram falar acerca da salvação em Cristo Jesus, não foi isso? Pedro estava pregando sobre o quê? Sobre salvação em Cristo. Primeiro ouviram o evangelho da salvação. Depois que eles ouviram o evangelho da salvação, eles foram revestidos, por isso que é sobre, revestidos ou batizados com o Espírito Santo, que é a mesma coisa. Ser revestido com o Espírito Santo ou batizado com o Espírito Santo, está falando da mesma coisa. E só depois é que eles foram batizados nas águas. Você entendeu o processo? Ouviram falar de Jesus, as boas novas da salvação, porque ouviram o evangelho, eles aceitaram a Jesus, porque é a boa notícia. E porque ouviram o evangelho e aceitaram a Jesus, eles foram batizados com o Espírito Santo. E porque ouviram o evangelho, aceitaram a Jesus, foram batizados com o Espírito Santo, como eles poderiam negar que eles deveriam então se batizar nas águas, se até mesmo sobre eles, que eram gentios, receberam o dom do Espírito? Não tinha como proibi-los de descerem às águas. Então, isso é bem importante. Outro fato relevante aqui, olha só, queridos, eles foram batizados nas águas depois que eles foram batizados com o Espírito Santo. Você está entendendo isso? Isso é muito importante. Porque muitas vezes nós achamos que a pessoa só pode tomar a ceia se ela for batizada nas águas. Mas a Bíblia não diz isso. O único critério para tomar a ceia é você nascer de novo, é aceitar Jesus. Você acha que Deus daria o dom do Espírito a alguém que não foi batizado nas águas, e nós, a igreja, vamos tirar das pessoas um copinho de suco porque não foi batizado nas águas? Está entendendo? Muitas vezes nós criamos coisas que a Bíblia não diz. Criamos por quê? Porque muitas vezes parece mais sério, mas não interessa se parece mais sério ou menos sério, fica com a palavra. A palavra diz isso. Então, Deus liberou o dom do Espírito sobre gentios que nasceram de novo. Agora, olha só, nesta situação aqui, é importante também a gente entender que não houve nem imposição de mãos. Pedro estava pregando. Simplesmente pregou, o povo creu no que ele estava pregando, e porque creram, aceitaram as verdades que ele estava pregando, o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a falar em outras línguas, mas ninguém impôs as mãos sobre aquele povo. Isso me mostra também que pode ser que alguém tenha a experiência de ser revestido com o Espírito Santo, ou ser batizado com o Espírito Santo, sem que necessariamente alguém tenha que impor as mãos. Isso pode acontecer na sua casa, você entra no seu quarto, você dobra seu joelho, você dedica um tempo de comunhão plena com o Senhor, você desliga seu WhatsApp, desliga seu Facebook, amém? Que vai que na hora dá um plim, e você é tentado. Entende? Tem coisas que dependem de nós. Mas esse tempo de comunhão, pode ser que nesse momento de consagração, você receba algo que já é seu, Deus já te deu. Não é bíblico que seja só de uma forma. Aqui está dizendo que não houve imposição de mãos. Agora, note que a evidência física de algo espiritual aconteceu. O que aconteceu com eles? Eles começaram a falar em outras línguas. É uma evidência física de algo espiritual. Agora, pelo fato de Pedro não impor as mãos sobre eles e eles receberem o batismo com o Espírito Santo, também não significa que esse é o único método para receber o batismo com o Espírito Santo. Vá comigo para Atos 19, avança um pouquinho, e nós vamos entender que existe uma outra forma, na verdade, é a forma mais comum, é a forma mais comum de acontecer o batismo com o Espírito Santo, é de fato com a imposição de mãos. Atos capítulo 19. Queridos, o que você está ouvindo hoje é algo muito precioso. Eu queria que você considerasse isso. Amém? Eu gostaria de ter ouvido essas coisas numa época que eu estava tão confuso. Tão confuso. Eu via tanta coisa. Eu via gente rolando, babando, cacarejando. E era unção de águia, de boi, de vaca, de cabrito. Desculpa aí. E eu achava que tudo era do Espírito. E depois eu vou descobrir que não era. Algumas coisas eram, outras não eram. O que você está recebendo aqui é uma vacina tão poderosa, gente. Tão poderosa. Está te livrando de tantos males. Amém?
Atos 19, versículo 4. Diz o seguinte: mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento. Está falando de João Batista aqui. Dizendo ao povo que cresce naquele que após ele havia de vir, isto é, em Jesus, porque o evangelho é cristocêntrico. Quando ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus, ou em nome do Senhor Jesus. Havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram. Olha só, Paulo chega lá, e aquele povo era um povo que já estava crendo, porque eles ouviram João Batista falar. João Batista administrou sobre eles o batismo do arrependimento, falando que viria um outro que era mais importante do que ele, era maior do que ele não era digno de desatar as correias das sandálias. Então, esse povo ouviu falar de Jesus. Aí Paulo chega aqui então e impõe as mãos sobre eles. E esse povo começa então a falar em outras línguas, porque eles foram batizados com o Espírito Santo. Aqui é muito claro: havendo-lhes Paulo imposto as mãos, veio sobre eles. Diga sobre. Você percebe a semelhança do outro versículo, do outro texto que a gente leu? Sobre. Veio sobre eles o Espírito Santo e falavam em línguas e profetizavam. Nessa situação aqui foram batizados 12 homens. Esses 12 homens, eles eram novos convertidos e eles eram seguidores de João Batista. Agora perceba que no versículo 6 diz que eles tanto falavam em línguas como profetizavam. Isso significa que tem que acontecer as duas coisas simultâneas? Não, está dizendo que nesse caso, isto aconteceu. Agora, o que isso significa? Isso significa que algumas algumas situações, a pessoa ela pode receber o batismo com o Espírito Santo ou no Espírito Santo, e ela pode receber junto no exato momento qualquer outro dom espiritual. Que dom espiritual ela poderia receber para profetizar? Qualquer um deles. Poderia ser o dom de operação de milagres, poderia ser o dom de interpretação de línguas. Todos os 9 que eu falei, talvez 1 ou 2 poderiam ser liberados exatamente no momento onde a pessoa foi batizada com o Espírito Santo, ela começou a falar em línguas, e então outro dom automaticamente veio sobre ela. Isso é uma regra? Não, está falando que aqui aconteceu. Está comigo? Pode acontecer, é bíblico. Agora, veja bem, veja que nessa situação, assim como na outra situação que eu falei, houve uma evidência física de algo espiritual que aconteceu. Qual era a evidência? Eles falaram em outras línguas. Agora, veja bem, eu não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi. Não, as línguas elas cessaram. Isso é coisa lá do passado. Isso não tem mais hoje, não. Isso não existe mais. Quem já ouviu isso? Tem gente que tem vergonha de levantar a mão, mas eu já ouvi muitas vezes. Não, isso não existe mais. E sabe qual é a base bíblica que eles usam para dizer que não existe mais? Que isso é coisa que ficou para trás e hoje não é nem bíblico mais? 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, né, eles usam esse texto para dizer que as línguas foram abolidas, mas na verdade não é isso que o texto está dizendo. Abra comigo sua palavra, 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Olha só o que diz aí: o amor jamais acaba. Gente, que coisa gloriosa é essa? Não é verdade? O amor jamais acaba. Mas olha, o texto continua e diz o seguinte: havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Esse texto é usado por alguns que defendem a tese, né, ou defendem a sua crença de que as línguas cessaram. Porque aqui está dizendo, havendo línguas, cessarão. Mas, na verdade, todas essas 3 coisas que estão citadas aqui, profecias, línguas e conhecimento ou ciência, todas elas continuam operando. Você crê que existem profetas? Você crê que existem pessoas que podem profetizar?
Então por que você não crê numa coisa assim e na outra não? Muitas vezes nós somos partidários. Não, eu creio, alguém profetizou sobre a minha vida. Eu creio, foi algo tão de Deus, porque ninguém sabia aquilo, só eu sabia e Deus. E ele profetizou acerca de coisas que só Deus sabia. Aí você crê naquilo, mas ele não crê na outra situação. Eu vou explicar para você por que foi escrito isso. Esse texto não está dizendo que as línguas cessariam, que a profecia ela seria aniquilada e a ciência iria acabar agora. Todas essas três coisas continuam existindo. Elas cessarão exatamente no dia em que a igreja for arrebatada, aonde nós nos encontraremos com o Senhor nos ares, aonde nós o veremos face a face, aonde nós o conheceremos como Ele é, amém? Ou como Ele nos conhece. Nesse momento, então, não precisaremos mais de profecia, não precisaremos mais de línguas estranhas, não precisaremos mais de ciência alguma. Por quê? Porque línguas estranhas são necessárias aqui na terra. Eu vou explicar para você por que é necessário aqui. Nós não vamos precisar desses dons espirituais quando nós estivermos na glória com o Senhor. Está comigo? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Aqui, inclusive, está falando de um futuro. Esse 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8, ele está falando de coisas que viriam a acontecer. E ele está dizendo exatamente isso, né? Que, olha só o que diz, havendo profecias, serão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Ele não está falando de coisas futuras, não está falando de coisas que são para nós agora. Está falando de um momento onde nós não vamos mais precisar dessas coisas, porque estaremos vivendo uma comunhão tão plena com o Senhor, que essas coisas serão desnecessárias. Está comigo? Agora, o amor jamais acaba, por quê? Porque Deus é amor. Não tem como acabar o amor se Deus, Ele é o próprio amor. Agora, veja bem, você abriu 1 Coríntios 14, 2? Diz o seguinte: porque o que fala em língua não fala a homens, mas a Deus, e ninguém o entende. Diga, ninguém o entende. Porque em espírito fala mistérios. Olha só, aqui está dizendo que quem fala em línguas não fala a homens, mas fala diretamente com Deus. Isso responde talvez aquela sua pergunta. Eu não sei para que esse negócio de língua, eu não entendo nada do que eles estão falando. Mas quem disse que é para você entender? A Bíblia está dizendo que é para você entender? A Bíblia diz que ninguém o entende. Aquele que fala em línguas não fala com você. A Bíblia diz, não fala a homens, mas fala com Deus. E ninguém o entende. Ninguém inclui você também. Está comigo? E diz que em espírito fala mistérios com Deus. Deixa-me explicar para você um pouquinho do que é mistério. Na verdade, mistério, querido, não é aquele momento que você está no culto, e aí chega um irmão e diz, oxi! E daí, eis que te digo, varão, mistério. E aí ele vira as costas e deixou no mistério. Se é mistério, continua sendo mistério, porque não falou nada. Então ficasse quieto que era melhor. A Bíblia não é um livro de mistério, é um livro de revelação. Amém? Vai fazer show em outro lugar. Se fizer isso aqui, tem correção. Mas aqui não tem, porque a gente ensina a palavra. Amém? Olha só, queridos. Aqui está dizendo o seguinte: que aquele que fala em outras línguas não fala a homens, mas fala com Deus. Ninguém o entende. Se ninguém o entende, isso significa que os anjos também não entendem. Está comigo? Então logo não é língua dos anjos. Fulano está orando a língua dos anjos. Onde é que você leu isso? 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Mas está dizendo que ele falou? Ele diz, ainda que. Se fosse a língua dos anjos, Satanás entenderia. Porque ele é um anjo caído. E a Bíblia cita inúmeros textos onde anjos falaram com os homens. Está comigo? Lembra quando Jesus não estava mais no túmulo? Ali apareceram anjos que falaram. Não é verdade? Isso prova que anjo fala com gente. Mas língua estranha não é língua de anjo. Está comigo?
Só para quebrar aqui Se quer aprender mais sobre isso, faça um remo. É de Deus. E tem vaga, e está aberta a matéria, e ainda eu sou professor, pensa que benção. Só dessa matéria, gente, só a primeira, depois não sou eu não. A próxima é muito melhor que eu. Meu Deus, é de Torá. Essa aí é só para honrar os nordestinos, de Torá. Olha só. Aquele que fala em outras línguas, a Bíblia diz que ele fala mistérios com Deus. O que são mistérios? Mistérios são segredos divinos que são compartilhados ao coração do homem através da oração em outras línguas. É como se fragmentos daquilo que está no coração de Deus fossem comunicados ao seu coração. Você começa a orar em línguas, você não está entendendo nada, mas o seu espírito está entendendo. Dentro de você começam a brotar informações, imagens, visões de coisas que estão acontecendo ou irão acontecer ou que você deve fazer. Fragmentos da vontade de Deus são revelados ao seu coração. Amém? Por que é mistério? Fala mistérios. Tem algum mistério na sua vida que Deus não conheça? Então não é você que vai falar mistério com Deus, é Deus que vai revelar mistérios ao seu coração. Está comigo? Então basicamente é isso. Aquele que ora em outras línguas, nem ele muitas vezes entende. Ele pode entender? Pode, porque a Bíblia diz que aquele que ora em outras línguas, ore para que possa interpretar. Isso é bíblico também, mas a maioria das vezes não é assim. Você ora e você está recebendo informações de Deus. Oh meu Deus, algo está sendo acrescentado dentro de você. Você começa a ter uma percepção espiritual de coisas. Você consegue discernir coisas, e a Bíblia diz que aquele que é espiritual discerne bem todas essas coisas. Gente, vocês estão hoje que nem os alunos do Rema, tudo sentadinho, parece uma escola isso aqui. É de Deus, vai se acostumando. Tem vaga. Olha só. Deixa eu dizer algo para você. Então, você entendeu que são fragmentos daquilo que está no coração de Deus, que são comunicados ao nosso coração, quando nós oramos em outras línguas? Agora, veja bem, por que é que são mistérios? Aquele que fala em línguas, ele fala mistérios com Deus. Por que é que as línguas cessarão quando nós estivermos com Ele? Porque quando nós chegarmos no céu, estivermos na glória com o Senhor, não vai haver mistério algum. A Bíblia diz que nós o conheceremos como dele somos conhecidos. Ei, Deus conhece você mais do que você. Quando você quiser se conhecer, peça para Deus revelar você para você mesmo. Acho que eu falei muito rápido, né? Falei tão rápido que nem eu entendi. Você entendeu o que eu quis dizer? Deus conhece você mais do que você se conhece. E Ele vai revelar você para você mesmo. Agora, pensa nisso. Se Deus conhece você mais do que você se conhece, e a Bíblia diz que nós o veremos face a face, e o conheceremos como dele somos conhecidos, pensei que coisa gloriosa. Os mistérios acabarão. Portanto, no céu não precisa outras línguas. Tá claro isso para você? Agora, veja bem. Agora, aqui na terra, há essa necessidade. Aqui nós precisamos receber de Deus instruções para saber como proceder. Lá não, mas aqui sim. Agora, veja bem. Falar em línguas é uma maneira de você se edificar espiritualmente. Edificar significa construir. Quero que você abra sua Bíblia aí. Né? Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. 1 Coríntios 14, 4. Falar em línguas é de fato uma forma maravilhosa de edificação pessoal. Diz o seguinte: o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Olha que coisa gloriosa. Deus deu a você a condição de você se construir você mesmo. É o que está dizendo aqui. Aquele que fala em língua edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Ou seja, a profecia, ela vem para consolar, para exortar, ela vem muitas vezes para edificar. Na verdade, são essas três funções da profecia: consolar, edificar e exortar. Então, quando você ouvir o número da identidade, isso não edifica, não consola e também não exorta, deixa para lá que isso é profetada. Está comigo? A profecia tem essa função. E é por isso que a profecia edifica os outros, edifica a igreja. Mas aquele que fala em línguas edifica-se a si mesmo. Deus é tão bom que Ele deu uma ferramenta maravilhosa para que a gente pudesse, nos fortalecer espiritualmente.
Judas, versículo 20, porque Judas só tem um capítulo, né? Então, no versículo 20 de Judas, esse Judas não é o traidor, esse Judas é o irmão de Jesus. Judas, verso 20, diz o seguinte: mas vós, amados, está falando novamente com a igreja aqui, edificando-vos, mais uma vez está falando de você mesmo, edificando-vos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Olha só, mas vocês, amados, vocês podem se edificar a vocês mesmos sobre a vossa santíssima... Por que sobre a vossa santíssima fé? Porque é impossível orar em outras línguas a não ser pela fé. Você está falando algo que você não entende, você está falando algo que ninguém entende, você faz isso pela fé. É fé purinha. Para você falar em línguas é fé purinha. Edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, e quando você ora em línguas, a sua fé também é edificada, ela é construída, ela é fortalecida, e diz, orando no Espírito Santo. Não está falando orar, Senhor maravilhoso, meu Pai, isso é muito bom, mas orar no Espírito significa oração em outras línguas. Agora, veja bem, aqui está falando de edificar, e edificar nada mais é do que construir, né? E uma tradução mais apropriada e mais clara da palavra edificar, ela poderia ser também definida como carregar, né? Como carregar a bateria de um celular. É a maneira mais comum de se explicar isso. Hoje nós estamos na época da modernidade, e quem tem iPhone sabe que é uma beleza, mas ao mesmo tempo é uma encrenca. Eu penso numa bateria ruim. Quem tem sabe que é isso mesmo. O negócio é bom, mas é ruim. Aí quando você mais precisa, acabou. É ou não é verdade? Você tem que estar constantemente plugando o bicho na parede, né? Quando você pluga lá, o que está acontecendo com ele? Ele está carregando. E quando você precisa, tem carga, e você pode tanto falar como utilizar todos os recursos que ele tem ali. É ou não é verdade? Quando a Bíblia diz, edificando-vos a vós mesmos, orando no Espírito, traz esse entendimento de que nós estamos carregando o nosso espírito, para que quando nós precisarmos, dentro de nós, haja recurso, haja informação, haja instrução necessária para você fazer aquilo que Deus te orientou a fazer. Sabe o que é língua emergencial? É quando uma situação acontece, gente, Deus não quer isso não. Deus quer que você esteja carregado. Sempre. Deixa eu dar só uma carregadinha no meu celular, só para fazer uma ligação. Pode ser que caia no meio e você fique na mão. Está comigo? Aqui está falando de edificar a você mesmo, é você estar tão carregado da presença de Deus, que você vai estar numa sensibilidade espiritual tão aguçada, que qualquer coisa que seja contrária à vontade de Deus, você vai perceber. Qualquer decisão que você vai tomar, você vai perceber no seu espírito. Deus está envolvido se eu disser sim, Deus está fora se eu disser não, Deus está me instruindo a fazer isso, a não fazer aquilo, porque aqueles que são filhos maduros são guiados pelo Espírito, mas só é guiado pelo Espírito quem está cheio do Espírito, quem se edificou a si mesmo. Amém? Olha só, então a edificação acontece aonde, gente? Diga, no Espírito. No Espírito, porque você é um ser trino, você é um Espírito, que tem uma alma, sentimentos, emoções, desejos, e habita nessa carcaça, umas gordas, umas magras. Olha só, 1 Coríntios 14, 14. Diz o seguinte: porque se eu orar em língua, o meu espírito ora de fato, mas o meu entendimento fica infrutífero. Ele está dizendo o quê? Que quando você ora em outras línguas, o seu espírito está orando a vontade perfeita de Deus. Ora de uma forma plena, ora de forma que agrada a Deus e instruído por Deus. Quando eu oro, aqui está dizendo, porque se eu orar em língua, o meu espírito ora verdadeiramente, mesmo que o meu entendimento fique infrutífero. Ou seja, orar em línguas é de fato uma poderosa ferramenta de edificação espiritual ou pessoal. Agora, todos sabem que Paulo foi um homem muito usado por Deus, não é verdade? Paulo é o homem mais citado na Bíblia depois de Jesus.
sozinho, ele escreveu 2/3 do Novo Testamento. Isso foi Paulo. Agora, por que é que Paulo fez tudo isso? Porque certamente ele era um homem espiritualmente preparado, você não acha isso? Para fazer tudo o que ele fez, ele tinha que estar muito preparado espiritualmente, muito edificado, muito construído espiritualmente, muito carregado do Espírito. E olha o que ele diz no versículo 18, avança um pouquinho, diz o seguinte: dou graças a Deus, eu gosto da simplicidade dele aqui nesse texto. Dou graças a Deus que fala em línguas mais do que todos vós. Você acha que Paulo falava bastante línguas? Aqui mostra o porquê ele era tão efetivo, mostra porque ele era tão eficaz, mostra porque ele conseguia atingir os resultados, porque ele estava constantemente carregado da presença de Deus, estava edificado espiritualmente, porque ele orava em outras línguas. Agora, veja bem, a palavra usada aqui para línguas, talvez, existem algumas pessoas que eles são contra isso. Não, aí quando a Bíblia fala de língua, ela está falando de língua, outro idioma. Não é disso que está falando, não. A palavra usada aqui para língua é a palavra glossa. E a palavra glossa é dessa palavra que deriva a palavra glossália, que significa línguas ininteligíveis, línguas que nós não conseguimos entender. Agora, veja bem, as línguas estranhas, eu gosto porque diz que é estranha, e se é estranha, é porque é estranha, gente. Esse negócio estranho, é estranho mesmo, senão não estava escrito língua estranha. Olha só, as línguas estranhas, além de ser uma evidência, sabe, do batismo com o Espírito Santo, é a primeira evidência, ou a evidência inicial. Além disso, ela deve ser praticada para edificação pessoal. Existem pessoas que foram batizadas no Espírito Santo em um momento, e passou 1 ano, 2, 3, e nunca mais. E aí você pergunta para ela: você foi batizado com o Espírito Santo? Sim, há 3 anos atrás eu falei em línguas. E por que parou? Por que é que você parou? O fato de você receber isso não significa que você se edificou, porque se você não fez nada com aquilo que você recebeu, é como comprar um carro, deixar na garagem e pegar o ônibus. Tá tudo bem, gente? Você vai me amando aí, vai dar tudo certo. Agora, olha só, alguns eles confundem, não, mas se tem língua tem que ter interpretação. É porque na verdade falta um pouco de conhecimento. Eles confundem o dom de variedade de línguas com o dom espiritual de línguas, que são duas coisas parecidas, mas diferentes. Não é porque é parecido que é igual. É que nem Denorex. Quem lembra do Denorex aí? Só os velhos levantaram a mão. Parece, mas não é, né? Olha só. A confusão é justamente porque eles associam uma coisa com a outra, né? Mas o dom vocal que eu falei, variedade, foi uma das coisas que eu falei quando comecei essa mensagem, falando dos 9 dons do Espírito, né? Dons espirituais. Um deles era a variedade de línguas, que está citado em 1 Coríntios 12, 28, a gente leu isso no início, né? Esse sim, esse dom de variedade de línguas, ele precisa sim de interpretação. Aonde está citado isso? Olha só o que diz aqui: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestres, depois operadores de milagres, dons de curar, socorros, governos e variedade de línguas. Esse dom espiritual é um dom como o dom de profetizar. Alguém recebeu o batismo com o Espírito Santo, começou a orar em línguas, e oravam em línguas e profetizavam, mas também pode orar em línguas e ao mesmo tempo receber o dom espiritual de variedade de línguas, que é parecido, mas não é igual. Deixa-me explicar isso para você. 1 Coríntios 14, volta um pouquinho lá no início, diz o seguinte: está aprendendo, gente? Se quer aprender mais, faça o remo. A diretora fica feliz, e eu também. Olha só, diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Em outra versão diz os melhores dons, mas principalmente o de profetizar. Para um pouquinho, olha para cá, talvez você diga: não, mas é porque profetizar é o melhor dom que existe. Não, é porque naquela época não tinha Bíblia, ele estava sendo escrito, o Novo Testamento estava sendo escrito, então o povo tinha que ser guiado de alguma forma, precisava de profetas, e por isso a instrução é: procure com zelo os melhores dons, mas principalmente o de profetizar, porque a profecia edifica a igreja. Está comigo? Era uma igreja que não tinha Bíblia, tinha o Velho Testamento. Então aqui explica por que a orientação.
Aí está dizendo, porque o que fala em língua não fala a homens, mas a Deus, pois ninguém o entende, em espírito fala mistérios, mas o que profetiza fala aos homens para a edificação e exortação e consolação. Agora, Paulo, ele era tão favorável à oração em línguas que ele dá uma orientação. Lá no versículo 39. Vá comigo para lá. (39 e 40). 1 Coríntios 14, 39 e 40. Ele dá uma orientação para não proibir o falar em línguas. Não, aqui na igreja, se falar em línguas, vai ter que sair daqui, porque a gente não concorda com esses negócios. Então não concorda com a Bíblia, então tira a Bíblia da igreja. Porque olha o que Paulo diz aqui. Portanto, irmãos, procurai com zelo o profetizar, e não proibais o falar em línguas. Ei, é para proibir falar em línguas? Aqui está dizendo, não proibais o falar em línguas, mas faça-se tudo decentemente e com ordem. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que para falar em línguas para edificação pessoal tem um momento na igreja. No momento do louvor, no momento espontâneo, em cultos de oração, em noites de vigília, são momentos apropriados para você desenvolver ainda mais a prática da oração em línguas para edificação pessoal. Mas pode ser que sejam variedade de línguas, e então precisa de um intérprete, e se é variedade de línguas, um fala, ou tem que interpretar, ou ele mesmo interpreta. Mas isso é em momentos específicos, porque o momento da palavra tem primazia. Se alguém se levantar para profetizar enquanto estiver pregando, eu vou mandar sentar. Eu já fiz isso. Agora não. Porque a palavra tem a primazia. O que Paulo está dizendo? Tudo seja feito com ordem e decência. Há momento certo e apropriado para cada coisa. Ah, mas eu não consigo segurar. Consegue sim, o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Amém? Então vamos parar de meninice. Eu sei que não tem isso aqui, mas é vacina. Amém? Agora, olha só. A oração em línguas, ela vai nos deixar mais sensíveis, mais conscientes da presença do Espírito Santo em nós. Nós percebemos mais a presença do Espírito Santo. Sabe que alguns até questionam. Eu não acredito que isso aí, que esse quera aí, esse cidadão aí, ele é batizado com o Espírito Santo. O cara está tudo errado. Em mente é falcatrua, não paga a conta. Mas, queridos, não é isso que vai definir se a pessoa foi ou não foi. Na verdade, queridos, a pessoa que ora em línguas, ela vai estar tão fortalecida que ela não vai mais se associar com essas coisas. Mas pode ser que ela foi batizada com o Espírito Santo, mas não tem uma vida de comunhão, orando em outras línguas, ela se torna fraca espiritualmente e cede à carne. Mas a Bíblia diz que nós devemos andar no Espírito e jamais satisfazer os desejos da carne. Eu não posso acreditar como esse cara, todo errado, ele foi lá, aceitou Jesus, ele já foi batizado com o Espírito Santo, eu estou há 10 anos esperando e não fui. Eu sei que você já pensou isso em algum momento. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. É justamente o batismo no Espírito Santo que vai dar condição daquele homem carnal que aceitou Jesus se tornar um homem espiritual. Porque ele vai então desenvolver uma prática que vai fortalecê-lo espiritualmente. Amém? Ou você acha que aqueles 12 lá que receberam o batismo, eles estavam 42 dias de jejum, sem comer e nem beber? Não. Mas algo aconteceu com eles. Agora, veja bem, queridos, o dom é irrevogável. A Bíblia diz isso. Né? Então, mesmo que a pessoa esteja toda errada, né? Se Deus deu, Ele não tira. Mas ao mesmo tempo que ela se envolve com práticas erradas, ela se torna insensível ao Espírito Santo e cada vez ela se afasta mais, porque um abismo chama outro abismo. Mas ao contrário disso, quanto mais ela desenvolve essa prática, mais sensível ao Espírito Santo ela vai estar e menos ela vai se envolver com coisas erradas, porque existe uma consciência da presença de Deus dentro dela que ela não vai querer se sujar. Está comigo? Olha só. A oração em línguas, eu já estou finalizando aqui, mas eu quero dizer algo para você. Ela vai nos levar até mesmo a orar por situações que nós não conhecemos. Ela tem essa habilidade. Lá em Romanos 8, diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26 diz isso. Inexprimíveis significa que você não pode expressar com palavras de uma forma natural.
Não sabemos orar da forma adequada. Não sabemos nem pelo que vamos orar. Quando você não sabe pelo que orar, ore em línguas, porque o Espírito Santo vai te usar para orar por coisas que você nem sabe. É o que está escrito aqui. Amém? Agora, não é só isso. Não é simplesmente para orar da forma adequada. A oração em línguas, ela também é a melhor forma de dar graças a Deus. É melhor, não existe outra forma mais adequada de render graças a Deus do que a oração em línguas. Sabe por quê? Porque lá em 1 Coríntios 14, do 15 ao 17, finalizando esse texto, diz o seguinte, que aquele que ora em outras línguas, ele dá bem graças a Deus. Ou seja, a expressão de gratidão, a expressão que agrada a Deus, aquele que de fato rende graças a Deus, a melhor forma de fazer isso, não é nem levantando as mãos, é orando em outras línguas. É isso que a Bíblia está dizendo. Agora, falar em línguas está disponível para todos. Todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que creem nesse dom. Se você não crê, logo não vai receber. Você pode ter 1 ano de igreja, 2 anos, 10 anos, 50 anos de igreja, e pode ser que não receba nunca, se você não crê, porque isso só se recebe pela fé. Marcos 16, diz o seguinte, verso 17. Marcos capítulo 16, versículo 17, diz o seguinte. Abra comigo. Marcos capítulo 16, versículo 17, diz o seguinte. E estes sinais, está comigo aí? Marcos 16, verso 17. E estes sinais acompanharão os incrédulos. Está escrito isso aí? Está escrito o quê? Seguirão quem? Os da fé. É por isso que eu falei que falar em línguas é pela fé. Não é com a razão. É pela fé. Diz o seguinte, esses sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Quantos creem aqui que no nome de Jesus é possível expulsar demônios? Todo mundo crê nisso? Então você tem que crer em todo o versículo. Não só nisso. Porque ele não para aí. Ele diz o seguinte, em meu nome expulsarão demônios, e o que vem na sequência? E falarão novas línguas. Eita! Então, queridos, nós não podemos excluir parte do versículo. Se nós cremos que no nome de Jesus é possível expulsar um demônio, nós também devemos crer que no nome de Jesus é possível falar em outras línguas. Agora, qual é a base para receber o batismo com o Espírito Santo? Talvez você entrou aqui e você ainda até hoje ficou esperando. Eu vou esperar até que algo sobrenatural aconteça. Pode ser que você espere até Jesus voltar e nada aconteça. É uma decisão de você crer nas Escrituras. Amém? Joel 2,28 diz o seguinte. Acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre. Diga sobre. Por que sobre e não dentro? Porque dentro é quando você aceita Jesus. O Espírito Santo ele vem habitar dentro. Sobre é um revestimento. Por exemplo, você está agasalhado com uma camiseta, mas daí esfria um pouquinho e você põe um casaco. Mas isso não significa que antes do casaco você estava nu. É ou não é verdade? Quando aceitamos a Jesus, o Espírito Santo ele habita em nós. Ele vem fazer morada em nós. Nós nos tornamos a casa de Deus. Mas o batismo no Espírito Santo é uma experiência que vem depois disso, nos revestindo com um poder sobrenatural. E diz, há de ser que depois daqueles dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos mancebos, nem sei o que é isso, gente, depois você me explica, né? O que está na sua Bíblia aí? Vosso o quê? Jovens, mancebo, rapaz, que palavra horrível, né? Vossos jovens terão visões. Está falando de um revestimento do Espírito que vai nos habilitar para profetizar, para ter experiências, para ter visões espirituais, para que nós possamos de fato, ter sonhos proféticos. Como isso pode acontecer? Volta um pouquinho comigo, Marcos capítulo 1. Aliás, adianta um pouquinho. Marcos 1:8.
diz o seguinte, Marcos capítulo 1, versículo 8. Diz assim: eu vos batizei em água. É João Batista falando aqui. Eu vos batizei em água. Ele, porém, está falando de Jesus Cristo, vos batizará com o Espírito Santo. É um anúncio daquilo que viria a acontecer. Está falando de futuro. Ele, aquele que vem depois de mim, ele vai batizar vocês com o Espírito Santo. Atos capítulo 1, versículo 8, é o mais usado para falar sobre isso. Aqui é Jesus instruindo. Ele estava sendo assunto aos céus e falando essas coisas, já com o corpo glorificado, instruindo. A última instrução dele antes da sua ascensão diz o seguinte: mas recebereis poder ao descer, diga sobre, mais uma vez está falando de um revestimento, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. O que ele está dizendo aqui? Olha, quando vocês forem revestidos com o poder do Espírito, então vocês serão testemunhas eficazes em todo lugar que vocês estiverem. Eu me lembro antes do batismo com o Espírito Santo, rapaz, eu achava que cada microfone tinha um demônio. Eu tinha medo de microfone. Agora eu quase levo embora. Você está entendendo? A timidez foi embora, ousadia chegou, intrepidez chegou. Isso é resultado do quê? De um poder que foi liberado sobre. Você não se envergonha mais, você agora está ousado em Deus. Não importa o que aconteça, você sabe porque você sabe que Deus é contigo. Amém? E então podemos ser testemunhas eficazes. Avança um pouquinho no capítulo 2. Já pode até, fica de pé. Fique de pé com a sua Bíblia. Atos capítulo 2. Diz o seguinte: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eles estavam orando, gente. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E volto a dizer que quando nós estamos dentro da vontade de Deus, fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazer, correspondendo à instrução dEle, os de repente de Deus acontecem. Então aqui diz: e de repente veio do céu um ruído como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E lhes apareceram línguas como que de fogo, e se distribuíram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Eu quero que você entenda o que está acontecendo aqui. Eles estavam reunidos numa casa, debaixo de uma orientação que Jesus deu: não se ausentem de Jerusalém, mas aguardem a promessa do meu Pai. A promessa era o Espírito Santo que viria. Não se afastem, esperem. Quando Jesus falou isso, faltava um tempo para acontecer, até chegar a festa de Pentecostes. Só não se afastem, esperem. Então eles estavam reunidos debaixo de uma instrução que Jesus havia dado. Estavam orando, buscando o Senhor, e de repente algo sobrenatural aconteceu. Foram vistas línguas de fogo vindo sobre cada um deles. Algo visível e sobrenatural aconteceu ali, e eles foram cheios do Espírito Santo, e eles começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Deixa-me dar essa instrução para você. Quem falou foi eles, não foi o Espírito Santo. O Espírito Santo concede, mas quem fala é a pessoa.
O Espírito Santo, ele concede a habilidade, o dom, fragmentos de uma língua desconhecida, elas começam a brotar no seu coração, não é na sua mente, é no coração. Mas quem fala somos nós. E eles começaram a falar em outras línguas. O que isso tem a ver? Isso tem a ver que falar em línguas é um dom que está disponível para qualquer um na igreja. Não é só para uns sim e outros não. Não é só para uns que são mais santos e outros não, porque estão vivendo de forma errada. Não, está disponível para todos. E é justamente isso que vai fazer com que nós subamos o nível de santidade e de comunhão com Deus. E talvez você entrou aqui e até hoje você ficou esperando algo acontecer, esperando algo sobrenatural. Não, queridos, a Bíblia diz que o Espírito Santo concede, você pela fé, você fala. Se você entrou aqui e você ainda não é batizado com o Espírito Santo, hoje é a noite que Deus separou para você. Deus tem algo para liberar sobre a sua vida. Não é só para filhos prediletos. Não, está disponível para todos. Aqueles homens que receberam eram novos convertidos. Provavelmente eles não tinham nem abrido mão das velhas práticas, estavam no processo, mas algo já foi dado a eles ali, para que eles pudessem crescer espiritualmente. Eu não sei qual é a sua realidade, mas se você está aqui e deseja receber esse dom pela fé, está disponível para você também. Alguém aqui deseja? Se você deseja, esse é o seu momento.